Amados, a graça e a paz, é um prazer estarmos novamente estudando aqui a palavra de Deus. Vamos fazer uma rápida meditação hoje sobre esperar ou agir. É uma pergunta que muitos fazem, né? Esperar em Deus ou agir? Qual a atitude mais correta? Nós vamos meditar sobre textos que falam, por exemplo, Provérbios 16, 33, fala que você pode fazer um sorteio, mas a resposta certa vem de Deus. O Eclesiastes 11, 4, que diz, quem fica olhando para o céu não consegue semear, né? Então nós vamos estar orando hoje para que Deus abençoe, o Espírito Santo fale ao seu coração e nós possamos ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, fique conosco nos próximos minutos. Bom, amados, nós estamos hoje com um texto que é por demais conhecido, mas ele levanta uma dúvida, né? Vamos ver aqui, Eclesiastes 11, 4 a 6, diz assim, livro de Eclesiastes, capítulo 11, versos 4 a 6. Quem somente observa o vento nunca semeará, ou seja, está olhando para o céu, está esperando alguma coisa acontecer, nunca vai semear. E o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Imagina uma pessoa que está só planejando e nunca agindo, né? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Realmente só o Senhor sabe o que vai acontecer, né? Semeie a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Ou seja, o texto nos remete à ideia de que você não deve ficar esperando, né? Você deve agir, tá? Outra passagem também que segue nessa direção é Salmo 90, Salmo 90, né? Salmo escrito por Moisés, Salmo 90, versículo 17, um homem que conhecia profundamente as obras e as maravilhas de Deus, né? Mas aqui em Salmo 90, 17, ele diz, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Você age e Deus te abençoa naquilo que você está fazendo. Então, esses textos trazem a ideia que é mais corriqueira hoje em dia. As pessoas normalmente entendem que nós não devemos ficar de braços cruzados esperando, como se diz, cair do céu a nossa resposta. Devemos agir. Mas, e se você estiver indo à frente de Deus? Se você estiver seguindo um caminho que Deus não trilhou para você, né? Fazendo coisas que, na verdade, atrapalham o plano de Deus. E aí a dúvida persiste, né? A gente tem um exemplo na Bíblia dramático de um homem que se colocou na frente de Deus e por isso perdeu tudo. 1 Samuel 13. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel 13, versículos 8 a 10. Você tem aqui, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel então disse a Saul, lá no verso 13, você cometeu uma loucura, não aguardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reino não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. A pressa de Saul em agir, o povo estava se espalhando, o inimigo crescendo e o exército dele se escondendo pelas cavernas. Saul então resolveu não esperar mais e tomou a iniciativa de fazer aquilo que não era da ordem de Deus para ele fazer. E Deus então
tira o reinado de Saul e dá para Davi, e a gente viu na história de Davi quantas vezes ele esperava Deus dizer, vou a tal cidade, não vou a tal cidade, espero, eles vão me receber, não vão me receber. Então, se você ler a história em 1 Samuel, você vai ver como que Davi já foi vitorioso por esperar as direções de Deus. E aí a gente, sempre que tem dúvida, a gente vai direto para o nosso maior exemplo, que é Jesus. Amém? Vamos ver lá em João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versos 19 a 20. Então Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Então, Jesus dependia do Pai, ele só fazia aquilo que o Pai o ordenava fazer, né? Quantas vezes Jesus passou madrugadas orando para escolher os apóstolos, ele ia primeiro conversar com o Pai, para saber como agir diante de uma multidão que o queria fazer rei, como é que ele agia, né? A gente vê então que na Bíblia nós temos palavras de incentivo para uma atitude de esperar em Deus. Então vamos ver Tiago, capítulo 1, a carta de Tiago, logo depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. É uma promessa que nos incentiva a buscar em Deus antes de agir, né? Tiago 1, versos 5 a 8. Diz assim, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade. Você precisa de sabedoria, espere em Deus. Ele é generoso em te explicar e sem reprovações, ele não te reprova, ele sabe que você está buscando. E ela lhe será concedida, a sabedoria te será dada. Peça, porém, com fé e em nada duvidando. Então a gente vê Tiago aqui nos incentivando a buscar a direção de Deus. Um pouquinho mais à frente já, antes do Apocalipse, nós temos lá, 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. A unção é o Espírito Santo, que todo aquele que aceitou Jesus tem dentro de si, né? Permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, amém? Presta atenção. A unção te ensina a respeito de algumas coisas? Não. Ele diz, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Se você ainda quer mais uma palavra nessa direção de esperar em Deus, vamos ouvir o próprio Deus falando no Salmo 32. É um salmo de Davi, onde Deus fala muito ao coração dele. Salmo 32, versos 8 a 10. Fala assim, eu o instruirei, Deus falando para o homem, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que deve seguir. Então, nós vimos, uma questão é você ficar parado olhando para o céu sem esperar em Deus de fato, né? Você está só numa passividade, mas numa passividade que não é a busca ativa de Deus, né? Mas ele aqui está dizendo, se você o busca, ele não nega a sabedoria. E no Salmo 32 ele diz, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento. Deus está sendo bem forte nas suas palavras para com o homem, amém? Não seja como uma mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Mais claro do que isso, irmãos, não tem. Deus está dizendo que Ele quer nos ensinar. E como é que nós podemos deixar de ouvi-lo, né? Ele termina dizendo, muitos são os sofrimentos do ímpio. Eu estou no Salmo 32, verso 10 agora. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então, o incentivo é que nós não sejamos, vamos usar a expressão que Deus usou, né? Não sejamos burros, né? Mula, cavalo, pessoas que só quando as coisas apertam é que aprendem. Não, vamos ouvir a voz de Deus para que nós possamos seguir o caminho correto. Amados, voltando à pergunta inicial, nós devemos então agir
ou devemos esperar em Deus? Nós já entendemos que é esperar, mas Provérbios 16 nos dá uma palavra forte. Vai ser a nossa última meditação hoje, mas vamos estar guardando isso no nosso coração. Provérbios 16, ele começa assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Guarda isso. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Amém? E aí a gente volta ao texto que nós mencionamos rapidamente no começo. Lá no último versículo do Provérbios 16. Para fazer um sorteio são lançados os dados. Pode acontecer tudo, mas toda decisão procede do Senhor. Então, irmãos, nós entendemos que uma atitude passiva, sem busca de Deus, não, isso não leva a nada. Mas uma atitude ativa, de esperar em Deus, essa é a conduta que a Bíblia nos ensina. Amém? Para terminar, só Colossenses 3, versículo 17, para guardar no nosso coração uma recomendação da palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Fala assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, dirigido, motivado, autorizado, confirmado pelo Senhor. É isso que Deus quer para a tua vida. E em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai te abençoar mais e mais a partir de hoje. Quanto mais você buscar, mais Deus vai te dar. Mais sabedoria, mais unção e mais direção para você agir, mas agir na dependência de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém.